E o tema de hoje é Fundamentos Econômicos da Sociedade e as mudanças no mundo do trabalho com as novas tecnologias. Ok? Hoje iremos estudar um tema muito massa, né? Que eu gosto muito. Falaremos sobre trabalho. Mas isso em diferentes contextos, beleza? Então, vocês sabiam que a etimologia da palavra trabalho está relacionada ao tripalho, em latim, tripalium. O que é tripalho? O tripalho é um instrumento de suplício, ou seja, de tortura, composto por 3 escalas, certo? Esse instrumento, no início, era utilizado na agricultura, sendo que posteriormente foi empregado como forma de tortura aos escravos e aos pobres, que não podiam pagar os impostos. E tem mais, historicamente falando, o trabalho esteve relacionado ao esforço físico e o cansaço. E em muitas sociedades constituía uma obrigação ao qual o ser humano deveria se submeter. Agora a coisa mudou de figura, pois se tornou necessário para a obtenção de uma remuneração ou salário para assegurar a sobrevivência e o sustento da maioria da população. E tem uma coisa muito importante, o trabalho está cada vez mais usado a tecnologia a seu favor. Vamos conhecer um pouco sobre as relações de trabalho numa visão histórica, beleza? Então vocês já ouviram falar como era a produção das sociedades tribais? Nas sociedades tribais não existe estruturação por trabalho. Todas as atividades são relacionadas a subsistências, a caça, a coleta, a agricultura, a criação, sendo organizadas por sexo e idade. Por muito tempo, elas foram classificadas como uma economia de subsistência e técnica rudimentar. Porém, essa definição passa a ideia que eles viveram na pobreza, o que é preconceituoso. Diferentes da nossa sociedade, elas não se baseiam na necessidade de acumular bens ou alimentos, já que estão sempre à disposição. Falando sobre o antropólogo Marshall Salins, chamam essa sociedade de sociedades de abundância ou sociedade do lazer, destacando-se que seus membros não só tinham todas as necessidades materiais e sociais plenamente satisfeitas, como se dedicavam um mínimo de horas ao que chamamos de trabalho. E o trabalho na Europa Antiga, como era? Vocês não vão acreditar. Na Grécia e em Roma, a base da mão de obra era escrava, constituída por prisioneiros da guerra ou escravos por dívida, e o trabalho manual era considerado indigno pelas elites. Mas assim, o que a elite nessa época fazia? A elite dedicava seu tempo às atividades intelectuais, políticas e artísticas. Mas como era o papel da mulher na sociedade naquela época? A mulher, salvando algumas exceções, era excluída tanto da atividade política quanto na filosófica e também na arte e da intelectualidade. Pois é, soube que na Idade Média os trabalhadores eram chamados de servos, ocupando a posição mais baixa na estrutura social, e a sua função era trabalhar para que a nobreza e o clero, pudessem se dedicar às outras atividades, como as batalhas e os compromissos ligados à religião. Isso é verdade, gente, pois ainda na maioria da população que trabalhava para esses proprietários vivia numa relação de subordinação. Além do mais, o trabalho lá não era um núcleo mais importante para orientar as relações sociais. Elas se definiam principalmente
pela hereditariedade, pela religião, pela honra e pela lealdade e pela posição também em relação às questões públicas. Quando acaba a Idade Média, as relações de trabalho melhoram? Bem, na transição do regime feudal, né, através do feudalismo, para o modo de produção capitalista, ocorreu a famosa Revolução Industrial. A partir daí, o trabalhador passou a vender ou alugar sua força de trabalho, que consiste na energia física ou mental, despendida para realizar atividades em troca de uma remuneração que garantisse o seu sustento. Mas o que é que acontece depois, gente? Aos poucos, essa transformação envolveu toda a estrutura da sociedade, que sendo capitalista e mercantilista, né? Ou seja, transforma em mercadoria muitas de suas relações sociais, incluindo as de trabalho. Podemos observar que a noção de trabalho como atividade dignificante foi construída historicamente. Onde a gente vê isso? Na obra A Ética, né, Protestante e o Espírito do Capitalismo, né, através do sociólogo alemão Max Weber, ele mostrou que em países de maioria protestante, uma conduta alinhada a essa ética religiosa, né, teve um impulso, né, impulsionou o capitalismo. Já para Emile Durkheim, outro sociólogo, né, ele vê o trabalho como uma atividade que proporciona a integração social. E com relação a Karl Marx, né, o trabalho, a concepção dele, né, o trabalho assalariado, é uma atividade típica do capitalismo. E sua exploração permite que essa sociedade reproduza socialmente. É importante dizer que o trabalhador não vende o seu trabalho, ele vende a sua força de trabalho. Com relação ao salário, o trabalhador, ele é referente, o salário do trabalhador, ele é referente a uma parte do que ele produz e não a totalidade de sua produção. E para finalizar, né, esse tema de hoje, eu quero falar mais uma coisa. Nos dias atuais, o trabalhador precisa estar antenado às novas tecnologias que acontecem no mundo e no trabalho, né? E para isso ele precisa se capacitar, se instruir e buscar ser flexível. Ou seja, ele tem que estar à disposição das empresas que usam os meios de comunicação para recrutá-los e tem que saber desenvolver todas as etapas do processo produtivo, trabalhar em equipe, etc. Ou seja, ele tem que capacitar.